ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí no capítulo 4, versículo 1, ele começa: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, ou sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Irmãos, semana passada eu falei que eles estavam sofrendo perseguição do Império Romano. O apóstolo Paulo estava preso, o discípulo Timóteo estava desanimado, estava acontecendo tudo de ruim para eles naquela época. Os cristãos, por adorarem a Jesus Cristo, muitas vezes eles eram enviados para o Coliseu Romano, para o Coliseu Romano e para as arenas, para serem motivo de diversão dos incrédulos.
Então, lá dentro, eles soltavam os cristãos sem espada, sem saber lutar, sem nada disponível, e lá também eles soltavam os leões para matarem os cristãos. Muitos foram feitos como tochas humanas somente por amarem o Senhor Jesus Cristo. A iluminação pública que nós temos atualmente, naquela época ela era usada como os cristãos amarrados em postes, e ali eles eram colocado fogo neles para que eles servissem de iluminação pública. Então vejam a dificuldade que eles tinham para servir ao Senhor Jesus Cristo e adorarem a Deus. Nisso tudo, o evangelista Timóteo estava completamente triste e desanimado, como nós já vimos no começo dessa carta. Mas não somente a perseguição ele estava enfrentando, ele também estava enfrentando tempos difíceis com as pessoas às quais ele pregava o evangelho, com as pessoas às quais ele estava compartilhando da palavra de Deus. Vejam que nessa época, onde ele estava, muitos e muitos não adoravam o nome do Senhor. Era uma sociedade totalmente pervertida, totalmente acabada em sua moral. Eles não tinham moral alguma. A vida humana não tinha valor. Escravos eram comprados e vendidos em qualquer momento. Faziam-se daquela pessoa que era uma escrava o que bem entendesse, além de tantas outras coisas imorais que estavam acontecendo. Com isso, o apóstolo Paulo vem falando especificamente no capítulo 3, versículo 1, exatamente isso. E, principalmente, avisando a Timóteo o que aconteceria nos últimos dias, porque eles viviam da maneira que nós vivemos, sem saber quando o fim dos tempos, o dia do Senhor, chegaria. Nós não sabemos, eles também não sabiam que dia que seria. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo disse que só o Pai saberia o dia, sabia do dia exato. Então, por isso que ele vem falando, sabe porém isto, versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo está sendo influenciado, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus a respeito daquilo que ele estava falando. Então, os autores bíblicos, eles eram guiados pelo Espírito Santo, assim como o vento sopra para um barco para mostrar a direção que deve seguir, assim como o timão de um barco em que ele manobra para lá e para cá, assim era o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Os homens estavam escrevendo, estavam falando, mas era o Espírito Santo que guiava estes homens e essas mulheres que estão na Bíblia, tá certo? E aí, com isso, ele falou o que os homens dos últimos tempos, dos últimos dias, seriam, como seriam essas pessoas. E aí ele vem descrevendo essas breves características a respeito das pessoas. Uma lista bem pequenininha. Ele vem falando que esses homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, na minha versão, que seria orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, ou seja, aquelas pessoas que proferem constantemente palavras contra Deus, brigam com Deus, xingam a Deus, são pessoas blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aí a gente para por aqui. Eu não sei com relação a vocês, mas essa mensagem parece muito com o que nós estamos vivendo atualmente. Por isso que o título da mensagem é Evangelizando em Tempos Difíceis. Porque ao que nos parece, eu não sei, eu não posso falar se estamos ou não nos últimos dias, mas tudo isso eu vejo na maioria das pessoas que nós vemos por aí. Eu não sei quando vai ser o último dia, ou o dia do Senhor, da volta maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu anseio
por ele a cada dia, eu anseio por esse dia. Muitas vezes eu olho a situação do mundo, eu olho os protestos que estão acontecendo, eu vejo os crimes terríveis que estão acontecendo, pais matando seus filhos, filhos matando seus pais, infelizmente pais que abusam de suas filhas sexualmente, e eu fico olhando e falo: Senhor, que o Senhor possa voltar brevemente, meu Pai. Porque este mundo, por mais que nós tenhamos que ser sal da terra e luz do mundo, ainda assim, esse mundo jaz no maligno. E parece que tudo que nós fazemos de bem não consegue cobrir a multidão de coisas más que estão acontecendo. E isso com certeza machuca o nosso coração, porque nós estamos sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e mostra que esse mundo não tem mais jeito, e todo o bem que nós fazemos ainda parece pouco para o mal que existe. Em quantos lugares do mundo crianças não estão neste momento passando fome e morrendo pela fome? E nós vemos que muito pouco é feito por aqueles que têm o poder de fazer alguma coisa, infelizmente. Infelizmente nós temos em nosso país atualmente pessoas na política, pessoas no poder judiciário que não conseguem se desfazer dos seus privilégios para ajudar, seja onde for, por exemplo, na saúde que nós estamos precisando tanto. Mas é porque o coração do homem está completamente voltado para o pecado. O homem naturalmente já nasce com a sua natureza má, pecaminosa. E é o Senhor Jesus Cristo que traz a luz para o coração de um coração pecador e transforma essa vida, transforma esse coração. Pastor Hudson, as pessoas podem ser boas em suas atitudes? Sim. Nós veremos muitos incrédulos, aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, que podem sim fazer boas obras, porque a graça comum de Deus está sobre todos. E nós temos em nosso interior também o que Deus já nos deu, que é sermos semelhantes a Ele e sermos seres humanos. Mas vejam bem que o coração dos homens, a cada dia que se aproxima do final de todas as coisas, ele vai piorando, vai decaindo, vai acabando cada vez mais a sua natureza, vai se tornando cada vez mais pecaminoso. E vocês podem até falar assim: tá, o pastor Hudson não sabe qual é o último dia, mas de uma coisa eu sei, que nós estamos nos aproximando cada vez mais do último dia. Amanhã estaremos mais próximos, depois de amanhã ainda mais próximos, e assim sucessivamente. E talvez nós não vivamos até que o Senhor Jesus Cristo resgate a sua igreja, né? Mas talvez nós morramos antes disso acontecer. E lembre-se, a cada dia que nós acordamos, estamos mais próximos do fim das nossas vidas. Eu posso viver 90 anos, 95 anos, 100 anos, 110 anos, ainda que eu seja a pessoa mais velha do mundo, ainda assim, a cada dia eu estou mais próximo do fim. O que me leva a pensar: e Jesus Cristo? Será que eu tenho Jesus na minha vida? Porque a minha vida está acabando. E o que será da minha eternidade? Esses homens aqui, do qual o apóstolo Paulo estava falando, eles não estão preocupados com Deus. Por isso que é tão difícil para esse discípulo pregar a palavra. Porque, irmãos, é muito bom quando nós falamos algo e temos uma plateia, temos alguém para nos escutar, para nos ouvir. Mas é muito difícil, é muito complicado quando as pessoas não querem ouvir aquilo que nós estamos falando. É como pregar para as paredes, é como pregar para um templo vazio. Porque essas pessoas, vocês podem ver aqui, ele fala, elas são mais amigas dos prazeres que amigos de Deus. Estão pensando em si mesmas. E o que estava acontecendo também no meio deles?
e eles falando o que aconteceria nos últimos dias. No versículo 5, nós vemos que tendo forma de piedade, negando-me entretanto o poder, foge também destes. Ou seja, existiam homens e mulheres no meio deles, nos quais estavam ensinando coisas erradas, e estavam tendo forma de piedade, ou seja, como o Senhor Jesus Cristo já havia avisado, que eram lobos em peles de cordeiros. Por isso que o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo: foge também destes. E aí ele vem falando no versículo 6: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando o seguinte: esses homens, eles entram na casa de muitas mulheres que são sobrecarregadas de pecados, e elas, ao invés de ficarem firmadas na rocha, ficarem firmadas na verdade, elas mudam de opinião rapidamente, e elas vão de acordo com os ensinamentos desses homens. Tamanha era o pecado que estava acontecendo naquela época, e o apóstolo Paulo avisando também o que aconteceria conosco nos últimos dias, o que nos leva à lição de que nós precisamos estar firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, firmados na palavra de Deus, não sendo levado por qualquer ensino de doutrina que temos hoje em dia. Precisamos estar firmados na palavra, porque, como eu disse, muitos e muitos estão se levantando pregando a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: muitos virão em meu nome, muitos dirão que são o Cristo e enganarão a muitos. Precisamos tomar cuidado com isso para evangelizarmos, para sermos evangelizados também, e tomarmos cuidado para não sermos evangelizados por falsos mestres e falsos profetas. Então, cuidado, analisem através das Escrituras quem é que está ensinando verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, ou quem está pregando para o seu próprio benefício. E ele dá um exemplo do que aconteceu, e vejam que bem interessante isso aqui, muito engraçado. Estava acontecendo na época deles. O apóstolo Paulo está falando que nos últimos dias isso daqui aconteceria, e aqui agora não sei se está trocado, irmãos, mas tentem entender essa tabelinha do tempo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então aqui é o presente deles, aqui seria o futuro, e no passado estava acontecendo, já acontecia isso. Então sempre aconteceu, as pessoas voltadas para o pecado, fazendo as coisas erradas, pregando coisas erradas. E aí foi o que aconteceu com Janes e Jambres, que ao invés de irem com Moisés, ao invés de seguirem o que Deus estava fazendo através da vida de Moisés, se rebelaram contra o servo do Senhor e foram corrompidos, porque eles eram corrompidos na mente, réprobos, ou como que eu posso dizer uma palavra melhor aqui do que réprobos, do que está na minha tradução, eles eram rejeitados quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então nós precisamos ter esse cuidado de evangelizarmos as pessoas conforme a palavra, e não sermos evangelizados por falsos mestres e falsos pregadores da palavra. E aí no versículo 10, ele mostra o que estava acontecendo com Timóteo. Porque Timóteo, apesar de estar desanimado, ele era um ótimo exemplo de servo do Senhor. Ele era um servo que continuava fiel à palavra de Deus. Versículo 10, ele mostra: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E aqui eu paro no versículo 10 para nós aprendermos mais dessa lição. Primeira coisa, por quem você está sendo discipulado? E quem você está discipulando? Quem são as pessoas que você está seguindo no seu Facebook, no seu Instagram? Quem são as pessoas que você segue os pensamentos, as ideologias? Sabe por quê? Porque em todos os momentos as pessoas estão querendo te influenciar cada vez mais e mais.
ou te levando para os caminhos de Deus, ou te levando para os prazeres da carne, para os prazeres do mundo e para as coisas de Satanás. Os seus amigos em todos os momentos estão querendo te influenciar. As pessoas estão querendo colocar ideias na sua cabeça em todos os momentos. E com quem você ficará? Hoje nós temos muitas e muitas ideologias que tentam afastar os cristãos da presença de Deus e mostrando que coisas que estão na Bíblia são coisas lá do passado que não valem mais ser pregadas, não valem mais apenas serem vividas. Querem um exemplo? Ideologia de gênero. Ninguém mais nasce homem ou mulher. Você nasce o que você quiser ser. Essa coisa de homem, mulher, macho e fêmea, está lá no passado. A Bíblia nem existe mesmo, a Bíblia nem é verdade, tudo é mentira da Bíblia. Tantas e tantas outras coisas que querem misturar como se fosse bíblico, e na verdade não é. Até mesmo pessoas dizem coisas de efeito na televisão. E aí quando são perguntadas, de onde você tirou isso? Está lá na Bíblia, só para ganhar alguns votos a mais, ou ganhar alguma coisinha interessante das pessoas, mas não conferem se está lá mesmo na Bíblia ou não. Por isso que o apóstolo Paulo fala para ele assim, você está seguindo o meu ensino, o ensino de um apóstolo, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Será que nós estamos seguindo isso dos homens que escreveram a Bíblia? O próprio apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, voltar às nossas origens, conhecer melhor esses homens e mulheres que através do tempo, da igreja, da história da igreja, fizeram, pregaram, levaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo à frente. E nós temos que pensar hoje em dia, quem são os homens que seguem a palavra de Deus? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, ou seja, o apóstolo Paulo sofreu muitas e muitas perseguições, que variadas perseguições tenho suportado, conforme ele diz aqui, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Vejam que bonito, o Senhor nos livrando em todo o tempo de tudo que acontece em nossas vidas. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui também é muito importante nós falarmos e aprendermos essa lição. Você quer ter uma vida com Jesus? Você quer ter uma vida nos caminhos do Senhor? Saiba, porém, isso: não vai ser fácil essa vida com Deus. Porque é muito mais fácil você fazer uma música chiclete que vai tocar no carnaval do ano que vem, do que você pregar a palavra do Senhor pelas esquinas da sua cidade, nos transportes públicos, nas igrejas, seja lá onde for. É muito mais difícil ter uma vida piedosa nos caminhos de Deus do que viver numa vida cheia dos prazeres da carne. Mas acontece o seguinte, que esses homens perversos e impostores, essas mulheres perversas e impostoras, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quantas e quantas vezes não vemos isso no nosso próprio país? Muitos dizem que a política do nosso país é melhor do que séries da Netflix. Em todos os momentos estão enganando e sendo enganados, e daqui a pouco tem amizade com um, daqui a pouco já não tem mais amizade, e tudo se torna uma bola de neve de extrema confusão. Aí o apóstolo Paulo fala exatamente para ele o seguinte: apesar de todas essas coisas, meu discípulo amado, continua, permanece naquilo que aprendeste, versículo 14, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha que bonito isso que acontece com o discípulo Timóteo. Ele foi evangelizado, ele conhecia a palavra do Senhor desde pequeno.
E é por isso que o nosso trabalho é tão importante com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, porque nós precisamos ensinar desde a base para essas crianças, adolescentes e jovens, para que eles possam crescer e continuar no caminho do Senhor. Que podem tornar-te sábio. As palavras de Deus, as sagradas letras, podiam tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele vem falando: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é isso exatamente que o Senhor nos diz. O Senhor Jesus Cristo, em sua oração ao Pai, ele disse assim: eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que eles permaneçam no mundo, mas sejam diferentes do mundo. E aqui é exatamente isso que nós cristãos precisamos fazer. Apesar do mundo ao redor estar completamente caído, estar completamente acabado, pessoas sendo egoístas, pessoas sendo avarentas, pessoas sendo orgulhosas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, nós precisamos ir na contramão do mundo, como eu já preguei aqui na igreja. Nós precisamos ser pessoas bondosas, pessoas que doam, contribuem cada vez mais para as causas dos pobres, das pessoas necessitadas, pessoas que ajudam. Nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos ser arrogantes, nós precisamos ser humildes, nós não podemos ser blasfemadores, nós precisamos dar glórias ao nosso Deus, nós não podemos ser desobedientes aos nossos pais, pelo contrário, nós precisamos ser obedientes a eles e orgulhar eles da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós é que precisamos nos encaixar nas Escrituras, e não as Escrituras se encaixarem naquilo que eu tenho vontade para a minha vida. É simples assim, irmãos. Simples assim. Infelizmente, muitos falsos mestres e falsos pregadores não ensinam mais que as pessoas precisam ser disciplinadas, que as pessoas precisam ser corrigidas de suas más atitudes, de suas más condutas. Viva, hoje em dia o que é pregado, viva da maneira que você quiser, o importante é que você seja feliz. Vitória, vitória e vitória. Mas nunca derrotas por meio de Cristo. Ou continuar com Cristo apesar das derrotas, dos sofrimentos que nós estamos passando. Cristo nos dá a vitória? Certamente Ele nos dá. Mas e quando sofremos com Cristo? Será que continuamos com Ele? Esse é o verdadeiro Evangelho, essa é a verdadeira doutrina que os apóstolos nos ensinaram e que toda a palavra nos ensina. Mas vejam a exortação que o apóstolo Paulo faz ao seu discípulo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ele está falando o seguinte: que apesar de todas as coisas, continue firme e forte naquilo que Deus te chamou, para cumprir cabalmente aquilo que Deus te chamou. Então é por isso que nós conseguimos ainda evangelizar em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, porque Deus nos chamou e nós precisamos continuar firmes na palavra, firmes no ensino das Escrituras, que ainda que o mundo esteja caindo, muitos se converterão ao Evangelho de Jesus Cristo. E lá, no grande dia, quando nós estivermos todos reunidos, nós veremos essa graça maravilhosa de Deus que nos alcançou. Eu um dia já fui esse homem do qual ele fala aqui.
Sabe, porém, isso nos últimos dias, eu era egoísta, eu era avarento, eu era orgulhoso, arrogante, blasfemador. Mas hoje, com a graça de Deus, eu sou um novo homem em Cristo Jesus, porque Ele me limpou, Ele me purificou. E eu tenho certeza que Ele também pode te purificar, Ele também pode te tornar uma nova criatura, para a glória de Deus, o nosso Pai. É Cristo, é a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica. A Bíblia, quando nós lemos, nós somos confrontados por ela. E se está doendo, a gente tem que seguir o que fala a Bíblia, e não aquilo que nós já aprendemos, ou aquilo que nós temos do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque vale a pena. E o apóstolo Paulo encerra de uma maneira extremamente bonita, todo esse discurso que ele está fazendo para o seu discípulo. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está às portas da morte, ele está já para ser oferecido como um aroma suave, um perfume sendo derramado na terra, porque a vida dele já estava se encerrando. Mas ainda assim, ele estava feliz com Jesus Cristo. Apesar de toda a situação, apesar de todas as coisas, ele foi capaz de dizer ao seu discípulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nós, todos nós, possamos chegar no final das nossas vidas e falar o mesmo que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e o principal, guardei a fé. Quantos e quantos não estão abandonando a fé em Jesus Cristo pelos prazeres que existem no mundo? Paixão, amor excessivo pelo dinheiro, pelo sucesso, por mulheres, por homens, pelos prazeres carnais, enfim, tantas e tantas coisas que podem nos tirar da presença de Jesus. Quantos e quantos nós sabemos que já não abandonaram a fé, que largaram tudo, largaram o primeiro amor por Jesus Cristo para viverem os prazeres do mundo. Nós precisamos guardar a nossa fé como um tesouro que tem que ser enterrado, guardado, para que ninguém venha roubar de nós. E os falsos mestres querem roubar de nós a nossa fé, querem acabar com aquilo que nós acreditamos. Satanás também quer, o mundo quer, porque eles não estão interessados que continuemos onde nós estamos. Sabe por que nós precisamos guardar a nossa fé? Ele encerra aqui, que mesmo que ele estivesse próximo da morte, agora a coroa da justiça já estava guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Vejam, ele estava à beira da morte, mas ele não tinha medo dela. Pelo contrário, se pudesse, o mais rápido possível, ele queria entregar a sua vida, porque ele sabia que depois de fechar os seus olhos aqui nessa terra, ele teria um encontro fenomenal com o Senhor Jesus Cristo, o qual já teria para ele guardado a coroa da justiça. O reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, vejam que bonito, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E eu encerro por aqui a pregação de hoje. Vejam, irmãos, que não somente para o apóstolo Paulo,
não somente para o apóstolo Pedro, não somente para os pais da fé, para os reformadores, para todos que já passaram por essa terra, amando a vinda do Senhor Jesus Cristo, proclamando o Evangelho do nosso Senhor, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Você tem esperado a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Ela é a coisa mais importante que existe na sua vida. É mais importante do que os bens terrenos. É mais importante do que a sua família. É mais importante do que tudo que você tem. Quanto você está esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? O quanto você ama a Jesus? Porque nós sabemos que Jesus nos ama. Isso é um fato. Nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós saímos por aí pelas praças, por todos os lugares, pregando, falando com as pessoas: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas e o quanto nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus está voltando para a sua noiva ataviada, sua noiva bonita, que espera o Senhor Jesus Cristo. Ele voltará e não tardará. E o que será de nós? Então, irmãos, apesar de todas as coisas que estamos passando nesse momento, e nós temos muitas coisas no mundo acontecendo. Nós temos a doença, aí o tal do coronavírus, a Covid, que está acabando com a vida de muitas e muitas pessoas, está ceifando, é um terror, é uma pandemia, é algo global que está acabando com a economia dos países. Recentemente, nos Estados Unidos, nós tivemos uma notícia tão triste, tão aterrorizante, que um policial matou um homem quando estava com o joelho no seu pescoço e aquele rapaz não conseguia respirar mais. Protestos para tudo quanto é lado, seja pela política, o mundo está completamente confuso. Mas nós precisamos permanecer firmes no nosso Senhor Jesus Cristo e em sua palavra, pregando em tempo, em fora de tempo, falando para as pessoas se arrependerem e voltarem para o Senhor Jesus Cristo imediatamente, porque nós não sabemos quando será a sua vinda. E hoje eu gostaria de encerrar convidando você que está ouvindo do Evangelho pela primeira vez, ou que já ouviu e ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, para que possa fazer isso. E eu também gostaria de falar com aqueles que por algum motivo se desanimaram da fé. Por algum motivo Satanás veio e roubou a semente do Evangelho do seu coração e você se desviou, se afastou dos caminhos do Senhor. Volte, porque ainda é tempo. Volte, porque o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. Mas na hora que Ele voltar, será que está preparada para você a coroa da justiça? Espero que naquele dia, ou na minha morte, perto da minha morte, eu possa dizer assim como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Eu espero que eu possa um dia dizer isso, assim como a todos com quem eu falo nesta noite.